Atos 13, verso 16 em diante. O texto diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e os exaltou durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra dela como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como prometeu. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Amém. Então, aqui. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, a pregação do apóstolo Paulo lá em Antioquia da Psídia. E essa pregação do apóstolo Paulo pode ser dividida em 3 partes. A parte que ele apresenta a história de Israel para o povo, ele faz um tipo de rememoração
de toda a história que os judeus conheciam muito bem. A outra parte ele apresenta Jesus Cristo para as pessoas. Ele mostra quem é Jesus, mostra que Deus cumpriu a promessa que havia feito a Israel ao enviar Jesus e fala da sua morte, da sua ressurreição, conforme prescrito na palavra de Deus. Hoje eu quero tratar com vocês, nessa manhã, da primeira parte, que vai até o verso 22, 23, aonde ele fala sobre a história de Israel. Eu quero tratar com vocês nesse assunto, para nos domingos seguintes continuar essa pregação do apóstolo Paulo, para que a gente não perca alguns detalhes importantes que o texto nos dá. Então, Paulo estava numa sinagoga, ali naquela cidade, Antioquia. Havia, como nós vimos no último domingo, participado ali do culto judeu. Estavam ouvindo a leitura da lei e dos profetas, ouviram a explicação desta lei e dos profetas por parte de um dos chefes daquela sinagoga, mas eles também são convidados, Paulo e Barnabé, a dar alguma palavra para o povo. Provavelmente o apóstolo Paulo deve ter sido reconhecido como algum mestre por conta da roupa que ele usava. A roupa geralmente identificava o status de uma pessoa. Então, provavelmente, Paulo estivesse usando uma roupa de professor, digamos assim. A gente pode pensar, por exemplo, nas togas que um professor usa quando ele vai para a tribuna da universidade ou do seminário e vai falar numa ocasião de formatura, por exemplo, os professores usam toga. E você percebe que aquela roupa identifica o mestre, né? O professor. Mas existe também outras roupas hoje mais simples, como a farda, né, que os professores usam nas escolas, às vezes uma bata branca, né? Às vezes uma camisa apenas com o nome, para identificar que ele é um dos mestres daquela escola. Nos dias de Paulo havia também como identificar que alguém era um mestre pela roupa que ele usava. Provavelmente foi por isso que esses homens mandaram chamar Paulo ou Barnabé para trazer uma palavra de Deus à sinagoga, visto que esse era também um costume que eles tinham, né, de chamar os visitantes, né, que eram mestres, para pregar nas suas sinagogas. E aí então, no verso 16, Paulo atende a solicitação e começa a pregar sobre Cristo Jesus. Como nós já vimos, todo o tema de Paulo é Cristo. Até quando ele vai contar a história de Israel, a história vai até Cristo. Ele conta e chega em Cristo Jesus, mostrando que Jesus é aquele da descendência de Davi, o rei Davi. Então ele sempre aponta para Cristo. Ele quer chegar em Cristo. A pregação dele tem que chegar até Cristo. Cristo é o que importa. E Paulo prega para uma assembleia de pessoas onde muitos não eram judeus. Havia ali naquela sinagoga judeus, pessoas que de fato eram convertidas ao judaísmo, eram judeus de nascimento, na verdade, né? Faziam parte do povo de Israel enquanto nação, enquanto etnia. Nesse propósito físico, eram filhos de Abraão, fisicamente, eram o sangue de Abraão, mas havia também pessoas ali que já haviam aceitado a doutrina e o Deus pregado pelos judeus. Estes são chamados os prosélitos, pessoas que já haviam se convertido ao judaísmo, não eram judeus de nascimento, eles tinham outra nacionalidade, mas já haviam aceitado toda aquela doutrina, toda aquela palavra, e já eram crentes do judaísmo, embora não fossem ainda circuncidados. Eles não haviam sido circuncidados, mas eram tementes a Deus, eles eram convertidos à fé, mas não passaram ainda pela circuncisão. E também havia mulheres naquela ocasião. O texto, logo adiante, ele vai falar que havia mulheres de alta posição social que estavam naquele culto judaico, quando Paulo começou ali a pregar.
É por isso que o verso 16, Paulo faz essa separação, quando ele diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e diz: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam. O apóstolo Paulo separa, ele separa o povo de Israel dos gentios que temem a Deus, ou seja, daqueles homens e mulheres que haviam se convertido à fé judaica, mas não eram israelitas de verdade. E o que Paulo vai começar a dizer aqui diz respeito particularmente aos israelitas, porque ele vai começar a recontar a história do povo de Israel, da nação, da etnia, desde o nascimento daquele povo. Claro, irmãos, que conhecer a história de Israel e tudo aquilo que Deus operou no meio do povo de Israel é importante para todas as pessoas, não só para os israelitas. Esta palavra inicial tocou também no coração dos gentios, mas especialmente ela tocou o coração dos israelitas que estavam ali. Era uma palavra dirigida, digamos assim, particularmente nesse primeiro momento ao povo de Israel, aos israelitas, de fato. Paulo começa a apresentar um resumo histórico. Isso é importante, irmãos, porque o que Paulo está dizendo aqui é que a história, dizendo para nós hoje, é que a história para o israelita, ela é de suma importância. O israelita, ele tinha um cuidado com a história. Era por isso que eles guardavam as genealogias, para não perderem o fio da meada histórica do seu povo. Eles entendiam que eram os filhos de Abraão, aquele homem que Deus chamou lá no começo, e a partir dele fez a nação de Israel. Então eles queriam conhecer cada detalhe, cada movimento, cada descendente que vem dessa linha abraâmica até os seus dias. Era por isso que eles guardavam genealogias, tinham um cuidado todo especial com esses detalhes históricos. E Paulo começa a sua pregação apontando para esse fator, a história. Paulo não trabalha apenas a ideia da fé. Ele diz: a nossa fé é embasada na história. E ele então vai descrevendo a história do povo de Israel, desde o momento em que Deus, verso 17, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, ele diz. Exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Ele vai passando rapidamente, mas ele vai passando por cada estágio da história. Escolheu nossos antepassados, Abraão, os patriarcas, Jacó. Quando o povo foi para o Egito, ele diz: o Senhor exaltou o povo ali, dando a ideia de a bênção de Deus sobre Israel. O povo cresceu numericamente, se expandiu de modo grandioso. Ele começa a mostrar rapidamente, mas ele começa a mostrar os detalhes históricos que fazem parte do coração da fé israelita. Se um evento desse for descartado da fé israelita, haverá uma lacuna que será, na verdade, problemática para todo e qualquer judeu. Se ele tirar a permanência do povo no Egito, haverá ali uma lacuna. Se ele pular dos patriarcas, já para o momento da conquista da terra, e não falar daquela parte no meio, onde o povo estava no Egito, peregrinou no deserto, vai haver uma lacuna na história, e a história vai ficar ininteligível, porque essa história do Egito ela vai ser recontada dentro de outras histórias para argumentar a posição de que Deus está com o povo de Israel o tempo todo. Se essa história falta, a história de Israel fica atropelada. Paulo faz esse levantamento histórico na sua pregação, mostrando que o Deus de Israel sempre esteve ao lado do seu povo. Foi o Deus que deu a eles a terra, foi o Deus que lhe deu os reis, a monarquia, foi o Deus que lhe deu juízes anteriormente, para sempre estar ali com sua mão poderosa, guiando e dirigindo a nação. Então Paulo começa mostrando que
Tudo que ele vai dizer ali está embasado, historicamente embasado. A mesma história que Paulo vai contar é a mesma história que eles conhecem. Então Paulo começa tratando de um tema comum para eles também, a história do povo, a importância daquela história para o povo de Israel e como ela é importante também para nós. A fé que nós professamos, irmãos, não é uma fé que caiu de... quando eu digo fé, eu digo a doutrina, a verdade que nós cremos. Não é a fé enquanto aquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu para crer naquilo. É aquilo que nós cremos, é a doutrina que nós professamos. Então, esta fé que Deus nos deu, ela não caiu de paraquedas. Creiam nisso aqui e pronto. Não. Ela tem todo um embasamento que pode ser comprovado historicamente. A gente não crê no vácuo, numa coisa que está ali, que não tem contexto, que não tem nada antes ou depois. A gente crê em algo que é histórico. Nós cremos em realidades que podem ser retrocedidas com pesquisas e voltarmos àquele momento histórico, ao Império Romano, aos cristãos perseguidos, à história de Israel mais antiga. Tudo isso tem base. E hoje, nos nossos tempos mais modernos, nós temos ainda muito mais argumentos históricos, arqueológicos, antropológicos, pesquisas nessas áreas, a área da linguística, que comprovam a realidade das Escrituras e de tudo aquilo que ela diz que aconteceu. Nós temos, por exemplo, diversos achados arqueológicos que apontam a realidade histórica. Alguns dias atrás eu disse para vocês que aquele procônsul que Paulo pregou o Evangelho, o Quinto Sérgio Paulus, foi encontrado uma lápide com o nome daquele procônsul escrito. E aquele procônsul, até aquele momento, ele era tido como uma figura ficcional, porque ele não aparecia nos registros até então encontrados. Aí a arqueologia descobre uma lápide, uma pedra com o nome daquele homem gravado, lá na mesma cidade, na ilha. Então, a nossa fé, ela tem base histórica, isso é importante. Vocês vão, muitas vezes, ser questionados por pessoas sobre aquilo que vocês creem. As pessoas vão questionar, como é que você crê nisso? Como é que você sabe que isso é verdade? Isso não foi inventado pelos homens aí no passado? Não. A nossa fé é histórica. Ela pode ser comprovada historicamente. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé, aqueles fatos aconteceram. E mais, irmãos, o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, que é Lucas, o mesmo autor do Evangelho, ele provavelmente seja Lucas, o homem mais cuidadoso na sua pesquisa. Em cada parte, tanto no Evangelho quanto em Atos, Lucas procura ser minucioso nos detalhes históricos para comprovar a veracidade de tudo que ele estava dizendo. Ele diz nomes, ele diz datas, ele diz posição, locais, ele é um minucioso historiador para mostrar, e isso serve demais para nós hoje, que tudo aquilo que foi escrito lá no passado por ele pode ser observado, historicamente comprovado. A nossa fé é uma fé que tem base, tem apoio da história. Isso é um fato muito importante também para nós, não só para os judeus, como Paulo aqui vai resgatar a história de Israel e trazê-la aqui diante deles. Mas para nós também é importante saber dessa verdade. Mas isso é um ponto pequeno diante do mais que nós queremos aos irmãos. É importante notar também que Paulo argumenta em prol da inspiração das Escrituras. O que Paulo começa a dizer aqui, irmãos, se você observar, Paulo começa a passar pelos livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Ou seja, saindo agora
tirando o nosso foco da questão histórica e colocando o nosso foco na questão da inspiração da Bíblia, a Bíblia como um livro de Deus, inspirado por Deus. É isso que Paulo agora está dizendo aos judeus e aos prosélitos que estão ouvindo, os gentios que estão ouvindo ali a pregação. Ele começa com Gênesis, Deus escolheu os patriarcas. Aí ele vai para Êxodo, Deus exaltou muito o povo no Egito. Perceba que toda a argumentação de Paulo tem base nas Escrituras. No Antigo Testamento, toda a verdade que Paulo está ali iniciando na sua pregação, a sua contextualização histórica, o Deus Todo-Poderoso que fez coisas incríveis a partir do momento em que criou o povo de Israel e cuidou desse povo o tempo inteiro. A história é a história das Escrituras, da inspiração. Paulo confia na palavra de Deus, nos registros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Josué, ele destruiu 7 nações e lhes deu a terra, a conquista de Josué. Ele vai para o período do livro dos Juízes, onde ele diz que Deus lhe deu juízes. Depois ele entra na monarquia, 1 Crônicas, Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis. E ele então começa a desvendar ali os livros dos reis de Israel. Ele chega nos Salmos ao citar Davi e também nas narrativas a respeito de Davi. Paulo começa a mostrar a Escritura de ponta a ponta para os judeus. Isso mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo confiava naqueles registros, nas Escrituras Sagradas. Ele estava cônscio de que a palavra de Deus, o Antigo Testamento aqui, era confiável. E ele sabia disso, porque ele entendia que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Não é isso que ele diz para o jovem Timóteo na sua carta? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando ele diz isso, ele está pensando nessa Escritura aqui que ele está citando na pregação, o Antigo Testamento, porque o Novo não estava ainda feito. Não existia a Escritura do Novo Testamento nesse momento aqui. Então, quando Paulo usa a expressão toda a Escritura, nós poderíamos traduzir ou parafrasear todo o Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo, é isso que ele tem em mente. Todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. E ele toma esse Antigo Testamento, coloca diante dos judeus, mostrando toda a operação divina em favor do povo de Israel, como Deus trabalhou durante a história daquela nação. A partir da história, ele mostra os grandes atos de Deus por meio da confiança que ele tem nas Escrituras do Antigo Testamento. Essa confiança, irmãos, também tem que ser a nossa confiança. Esse sermão de Paulo serve muito para nós, porque, como nós vimos na primeira parte, a história que ele mostra para os judeus, ela é de profunda importância para a igreja. A igreja tem sua fé embasada na história, como nós vimos. E agora a maneira como ele apresenta o texto, literalmente falando, a Escritura Sagrada, como ele se embasa na confiança da Escritura Sagrada, é importante para nós. Porque o que nós temos hoje é a Escritura Sagrada para dirigir os nossos passos, as nossas decisões. Nós temos que ter a nossa confiança totalmente alicerçada na Bíblia. A Bíblia, como diz um bom batista e todo bom cristão, é a nossa única regra de fé e de prática. Nós cremos em tudo que a Escritura diz e nós praticamos tudo que a Escritura manda. Por quê? Porque nós cremos que a Escritura é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Se Deus manda, Deus é Deus. E tudo que Ele manda é certo, é correto e é bom. Se a Escritura diz, nós acreditamos, nós confiamos. Mesmo, meus irmãos, diante de tantas pessoas, inclusive alguns teólogos liberais,
que tentam colocar a Escritura numa posição rebaixada, menor, não crendo que ela é um livro inspirado, mas que ela é apenas um registro histórico. A nossa fé vai além da história. Ela é sim um registro histórico, mas ela não é só um registro histórico, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela está além de um registro histórico. Ela é a própria palavra do Senhor para nós. Essa mesma palavra que dirigiu a pregação de Paulo, que teve a confiança do apóstolo Paulo, ela tem que ter a nossa confiança. Se a Bíblia diz, irmãos, nós temos que crer, nós temos que obedecer, nós temos que nos colocar fiéis ao ensino da palavra do Senhor. E finalmente, meus irmãos, o último ponto, e que eu quero trazer a lume aqui algumas coisas importantes, andando mais devagar agora no texto propriamente dito. Além de falar da história, além de falar da inspiração e da importância da Escritura, Paulo fala da graça de Deus e fala da soberania de Deus nesse texto. Em outras palavras, Paulo está mostrando que a Escritura sagrada, inspirada, diz, apontando para toda a história de Israel, que Deus foi gracioso e que Deus foi soberano sobre aquela gente o tempo inteiro. Vamos olhar para o texto. Observe os pronomes e observe o sujeito dos verbos aqui. Sempre é Deus. Deus fez, Deus escolheu, Deus agiu, Deus sempre é o sujeito, é Ele que faz sempre. Deus sempre está na condição ativa e nunca na condição passiva. A condição passiva estará sempre o povo de Israel. Quando não se usa o nome de Deus, se usa o pronome Ele, que é uma referência a Deus. Um pronome para substituir a descrição, o título Deus, o nome do Senhor. Mas observe o que diz o texto, com detalhes. Verso 17. O Deus do povo de Israel escolheu. Deus escolhe. O povo de Israel existe, Paulo está dizendo, porque Deus escolheu os nossos antepassados. Ele criou a nação. Essa primeira parte já expressa a grande soberania do Senhor. Ele escolhe os homens, ele escolhe como ele quer que a história aconteça, ele escolhe os personagens principais, ele escolhe a direção que a história vai tomar. Aqui o texto diz, Paulo está dizendo para os israelitas que Deus escolheu Abraão, escolheu os filhos de Abraão que iriam prosseguir na linhagem santa, escolhida, separada para o povo de Israel. Abraão teve vários filhos, vocês sabem. Não foi só Isaac. Ismael era filho de Abraão com a escrava Agar, o filho legítimo de Abraão. Tinha o sangue de Abraão. Mas a promessa, ou seja, o patriarca, o filho escolhido por Deus, não era Ismael, era Isaac. Ele disse, em Isaac será chamada a tua descendência. E Isaac então tem Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos. E aí a história de Israel vai sempre sendo conduzida. Deus escolhe o povo. O texto de Deuteronômio, Moisés vai dizer, não pensem que vocês são melhores do que os demais, porque Deus os escolheu e não escolheu os outros, as outras nações. Então, mais uma vez, a história de que Deus escolheu Israel é apresentada de maneira muito clara na Bíblia. Isso é soberania, irmãos. Deus tem o poder e o direito, o seu Criador, o soberano, de escolher quem Ele quer. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Desde que Adão cometeu o pecado no jardim do Éden, com Eva, e desobedeceu ali o mandamento do Senhor. Todos os homens nascem
condenados ao inferno. Ninguém merece nada senão a condenação. Lembrem disso, irmãos. Todo ser humano, sem exceções, todo ser humano nasce debaixo do pecado, condenado. E a única coisa que ele merece ali, que é dele por direito, é o fogo da condenação e do juízo de Deus. Nada além disso. Se Deus fosse dar só o que o homem merece, desde um bebê até um ancião, todos mereciam o inferno, sem exceções. Portanto, Deus faz da sua criação o que Ele quer. E quando Ele é misericordioso em escolher um povo, Ele não está sendo injusto em fazer isso, Ele está sendo gracioso. Não é os outros que são deixados para trás, é este que é escolhido, que prova da graça de Deus. Porque todos estão no mesmo estágio de condenação, na mesma condição diante de Deus. Quando Deus escolhe Abraão, não é porque Abraão era melhor do que outras pessoas do seu tempo. Abraão era idólatra, gente. Ele adorava ídolos. E Deus escolhe esse homem idólatra para fazer dele o seu povo. Porque Deus quis fazer isso. É a escolha divina, é a soberania divina. Poderia ser Abraão, poderia ser os irmãos de Abraão, poderia ser pessoas de outras nacionalidades, mas aprove a soberana decisão de Deus chamar Abraão. Não por Abraão em si, não porque Abraão tinha algo nele, mas porque Deus é soberano e quis transformar aquele homem. Diante de toda uma raça imunda de homens pecadores, incluindo Abraão, Deus o chama para o purificar, para o limpar e para fazer dele. E a partir dele, deste povo, trazer o seu Cristo ao mundo para salvar pecadores. O verso 17 ainda diz que ele exaltou o povo de Israel durante sua permanência no Egito. Ora, se você começar a ler Êxodo, primeiro capítulo, você vai ver a entrada dos filhos de Israel no Egito, as tribos, o começo muito pequeno, poucas famílias, poucas pessoas, 70 almas apenas entrando ali no Egito. E quando o povo sai no Êxodo, perto de 2 milhões de pessoas, depois de 400 anos, 2 milhões de pessoas saem do Egito. 70 entraram. 2 milhões saem do Egito. Só homens na condição militar, preparados, aliás, em idade militar, o texto diz claramente, 600 mil. Sem contar idosos, sem contar mulheres, sem contar crianças. As estimativas variam entre 2 milhões de pessoas que saem do Egito 400 anos depois de que aquelas 70 entraram. É por isso que Paulo, na sua pregação, diz: Deus exaltou o povo. Ele está falando de numeração, de crescimento, de promessa sendo cumprida. O próprio texto de Êxodo vai nos dizer, ainda nos capítulos iniciais, que o faraó tentava destruir o povo, tentava matar os israelitas para extinguir a raça, extinguir a nação, mas o texto diz mais: o povo se multiplicava, e o povo era fecundo, e o povo crescia. Isso era a mão de Deus, era Deus exaltando. É isso que Paulo está dizendo: Deus exaltou o povo cresceu, o povo aumentou, o povo se tornou uma nação dentro de outra nação. Versículo ainda 17, diz que Deus, com o seu poder, fez sair este povo do Egito. Quem fez tudo? Olha como Paulo está trabalhando. Deus escolhe os patriarcas, Deus exalta o povo, faz o povo crescer, Deus tira o povo do Egito. Tudo é Deus, irmãos.
Tudo é ação de Deus, é Deus fazendo tudo o tempo todo. Você não pode colocar o crédito disso em Moisés, ou em Arão, ou nos israelitas como um todo, uma classe de modo generalizado. O povo era frouxo, o povo era medroso, o povo queria ficar no Egito. Deus é quem tira o povo de lá. O verso 17 diz: com grande poder os fez sair do Egito, daquele país. Foi Deus quem tirou o povo de lá. Com poder. A Bíblia diz: com sua mão estendida, carregada de poder sobre o Egito. O verso 18 diz: Deus os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Nós temos aqui um texto também que traz um problema, porque aonde tem aí aturou, essa palavra hebraica, ela está diferente, uma letra só, em alguns manuscritos. E a palavra diferente, ela modifica a tradução e seria a mesma palavra usada para abençoar. Deus abençoou o povo nos 40 anos que ele esteve peregrinando no deserto. As duas traduções, as duas palavras aqui, as duas maneiras de se traduzir, elas expressam verdades. A primeira, que é a mais comum, aturou, ou seja, nesses 40 anos que Deus libertou o povo do Egito e o povo caminhou pelo deserto, o povo foi rebelde os 40 anos. O povo reclamava de Deus, se levantava contra Deus, queria voltar para o Egito, reclamava com Moisés, reclamava de falta de carne, falta de água, lembravam das cebolas que comiam no Egito. E a Escritura diz que Deus os aturou com toda essa indisposição que eles tinham, 40 anos no deserto. Então essa tradução pode ser aquilo que esteja no original. Mas também é verdade que nesses 40 anos Deus os abençoou no deserto. A Bíblia diz, irmãos, que nem as sandálias e nem as roupas deles se gastavam. 40 anos, irmão. As minhas roupas não duram 2 anos, já estão tudo branca, rasgando. A gente tem que estar toda hora renovando o guarda-roupa, não é? Porque as roupas se desgastam. Mas aqui estes homens, dentro do deserto do Sinai, por 40 anos Deus preservou não só a vida, não só a saúde, mas Deus preservou a roupa que eles vestiam, a sandália que eles caminhavam. Deus os abençoou ali. Deus deu água para aquele povo no meio da secura do deserto. Deus deu maná do céu para que eles comessem em uma região que não havia o que plantar, não havia água para regar. Deus deu para eles água da rocha quando foi necessário, para que eles bebessem. Deus deu carne, enviando as codornizes no deserto, para que eles comessem carne. Deus os abençoou muito. Os abençoou muito. Portanto, as duas palavras, as duas traduções, ninguém sabe qual é a palavra que realmente estava no texto que Moisés escreveu, se era aturou, ou uma palavra que traz a ideia de abençoou, só muda uma letra. Mas as duas são verdades. As duas, seja qual for a palavra, as duas trazem verdades aqui inegáveis. Mas além disso, irmãos, o texto diz que o Senhor destruiu 7 nações. Aí nós estamos no livro de Josué, quando eles vão entrar para saindo do deserto, entrando na terra da promessa. A Escritura diz: Deus, não Israel, não o povo em si, mas o texto é enfático. Deus destruiu 7 nações em Canaã. Deus deu a terra delas como herança ao seu povo. Perceba que é o Senhor o tempo todo que é exaltado nessa pregação histórica da Escritura inspirada. Paulo, nos exemplos históricos, mostra que é Deus quem faz isso, que é Deus quem
abençoou este povo, que é a graça de Deus, com o seu soberano poder, que fez Israel preservar e continuar existindo como nação. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Nós temos aqui uma soma. Provavelmente, nós temos que contar da seguinte maneira: 400 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, 440, mais 10 anos de campanha na conquista da terra, 450 anos. É um número bastante aceitável, esse que Paulo diz aqui. Mas e depois? Deus entregou a terra e ficou por isso mesmo, e agora Israel, se virem aí, já fiz minha parte com vocês? Não. A pregação do apóstolo Paulo é que Deus continuou agindo em favor deste povo. Ainda no verso 20, depois disso, Deus deu juízes para o povo até o tempo do profeta Samuel. O povo agora que entrou na terra, ganhou legisladores, ganhou homens para julgar os casos e para defender o povo diante dos seus inimigos. O juiz, naquele momento histórico, ele não tem a mesma ideia de um juiz do nosso tempo, muito distante a ideia aqui. O juiz aqui é um líder, é como se fosse uma espécie de, um dos atributos do juiz aqui era ser como um tipo de general que comandava toda a nação em batalhas ou em outras atividades. Mas ele também tinha o papel de legislar, de fato, né? De mostrar as coisas. Ele era auxiliado muitas vezes por profetas de Deus. Então o Paulo diz que Deus deu à nação estes juízes até o profeta Samuel. De Samuel em diante, Deus deu reis para o povo. É o Senhor quem dá todas as coisas. Ele vai dar os exemplos aqui de Saul e depois do próprio Davi. Deus deu Saul, mas Deus também rejeitou Saul. Veja que poder Deus tem sobre essa nação, irmãos. Veja como todos os destinos da história de Israel, todos os acontecimentos, até mesmo os detalhes estão nas mãos de Deus, mostrando que Deus dirige cada ponto, cada momento histórico, cada decisão, cada acontecimento. É muito importante, irmãos, olhar esse texto dessa forma. Então o povo pediu um rei. Deus que deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos, depois de rejeitar Saul. Diz o texto: Deus levantou Davi como rei, sobre quem ele mesmo testemunhou. Ele fará tudo que for da minha vontade. Deus conduz essa nação, desde o seu nascimento. Paulo está dizendo, durante toda a sua história, Deus está ali conduzindo. É a mão do Todo-Poderoso. Ele faz, Ele dá, Ele destrói os inimigos, Ele escolhe os patriarcas, Ele escolhe os reis, Ele escolhe os juízes, Ele liberta o povo, Ele faz o povo crescer. Tudo é Deus, irmãos. Que coisa grande é o Senhor, o seu poder, a sua glória. Quem é como Deus, irmãos? Que tem um domínio tão extraordinário como esse aqui, sobre o seu povo e sobre toda a terra, na verdade, sobre todo Israel, sobre todos os homens. Quem é gracioso como Deus, irmãos? Olhe para nós, olhe para você, para a sua vida. Quantas vezes você deveria ter sido destruído e Deus tem poupado você porque Ele é bom, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Olhe seus pecados, examine-se a você mesmo, veja o que você tem feito, veja as suas maldades, olhe a sua língua pecaminosa, os seus maus pensamentos. E Deus tem sido bom e gracioso. Deus tem usado com você de misericórdia todo esse tempo. Tem perdoado seus pecados. E mais, irmãos, Deus escolheu Abrão e todos os patriarcas. Deus escolheu você.
Jesus diz: não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Foi Cristo que chamou cada um de nós. A fé, a confiança, a acreditar nele. Não foi a nossa própria razão, não foi a nossa própria intelectualidade, não foi por nós mesmos. O Senhor diz a Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou que eu sou filho de Deus, mas o meu Pai que está no céu, diz o texto. Não foi Pedro, por Pedro, sua capacidade, carne ou sangue, mas é o próprio Pai. Ninguém vem a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja que verdade extraordinária. Nós somos crentes hoje porque Deus, o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, nos trouxe até Cristo. Nos deu a fé para crer em Cristo. Abriu os nossos olhos para crermos em Cristo. Nos deu um novo coração. Perdoou os nossos pecados, irmãos. E nos deu vida. Foi Cristo. Não fomos nós. Assim como não foi Israel quem venceu as nações, a Bíblia diz que foi Deus quem venceu as nações e deu a terra ao povo da sua herança. A mesma coisa, irmãos, não somos nós que conquistamos um lugar no céu, não somos nós que, com o nosso trabalho, com a nossa capacidade, com o nosso esforço, que conquistamos a salvação. Ela é gratuita. Ela não custa dinheiro e nem esforço. Ela custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue precioso do nosso bom Jesus Cristo. Não custou nada para nós, mas custou muito para o nosso Senhor Jesus. E nós ganhamos isso porque Deus nos deu. Deus nos deu. Ai de nós, irmãos, se acharmos que a salvação é esforço humano. Se acreditarmos que a salvação é obra de homens, ou tem a cooperação do homem, ele é uma obra de Deus. Deus fez tudo que era necessário. Nós não fizemos nada. Ele faz. Nós vemos o texto aqui. Ele é quem faz tudo. Ele é quem conduz tudo. Assim é conosco. Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele abriu os nossos olhos, Ele fez tudo conosco. Em Cristo, irmãos. Por causa de Cristo. Para a glória de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Na confiança. Sempre na confiança de que é o Senhor quem dirige os nossos passos. Se você não crê assim, irmãos, eu quero convidá-lo, nessa manhã, a olhar para as Escrituras, buscando em Deus o conhecimento, humilhando-se na presença de Jesus Cristo, o Senhor, clamando e suplicando ao Espírito Santo e a Deus, o Pai de toda misericórdia, que lhe mostre essa verdade. Vamos orar. Nosso Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, Senhor, e que tiveram o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que é das Tuas mãos que vêm todas as coisas. O mal e o bem, Senhor, vem das Tuas mãos. É o Senhor quem domina sobre as nações. É o Senhor quem levanta os reis, e é o Senhor quem levanta os inimigos também. É o Senhor quem manda os juízos e as catástrofes do céu sobre os homens. Mas é o Senhor quem traz a graça e a misericórdia e o perdão. E é o Senhor quem traz o alívio. O Senhor é o reto juiz que condena o homem, mas também é o Salvador gracioso, que perdoa os pecados e salva o seu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a compreender isso, a amar essa verdade, Senhor Deus, como algo precioso, como algo que nós precisamos, ó Deus.
jamais, Senhor Deus, nenhum de nós venha se vangloriar de coisa alguma, pois tudo vem das tuas mãos. Obrigado pela fé que o Senhor nos deu. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.